Ainda no capítulo 42, a palavra do governador. O governador ele lê uma frase da Bíblia muito importante. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Eu achei essa frase assim, muito importante, que é de Mateus 24:6. Eu achei essa frase muito importante, porque no livro do Chico Xavier e Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, Jesus ele estava analisando a situação da Terra depois de ter renascido e retornado para a pátria espiritual. Ele foi verificar depois de 14 décadas, acho que é isso, se não me engano, como é que estavam as coisas, né, depois dele ter partido. E ele acreditava que alguma coisa, o amor dele, o ensinamento do amor dele já teria sido instalado de algum modo. E quando ele chegou, ele viu as guerras travadas, né, nos países do Oriente. O quanto eles estavam ainda piores comparados a quando ele os deixou. E ele via que, assim, ele não via saída, ele não via escapatória, né, para aquele pessoal, além de uma guerra fratricida, se eu não me engano é isso. Por quê? Ele dizia que o ser humano ali tinha chegado num ponto de um ódio tão grande entre irmãos que não existiria nenhum outro modo além de expurgar esse ódio através dessa guerra, até que eles se esvaziassem, né, naquele ódio, até que não sobrasse mais nada daquela destruição, daquela necessidade de destruir o outro, de fazer mal ao outro, até que isso tudo fosse esvaziado. E aí o ser humano tivesse condições de reconstruir, refazer e reiniciar ali o processo. Mas não no sentido de extermínio, pessoal, mas no sentido de que os irmãos, nas terras irmãs, iriam se batalhar umas contra as outras, até muitos morreriam, muita gente partiria, mas a partir da expurgação desse ódio criado pelo próprio homem, diga-se de passagem, pelo menos aí o ser humano ele teria condições de, depois de séculos e séculos e séculos, ou décadas, se restaurar e se refazer. E tem até uma frase, né, que eu já ouvi em algum lugar, não me lembro onde, que dizia que a guerra é permitida para que o ser humano sinta a necessidade de paz, o ser humano sinta a necessidade do amor, sinta a necessidade da conciliação. Então, mesmo essas situações são permitidas porque ou eles viram que não tinha jeito nenhum, como a gente já vem discutindo, pessoas completamente fechadas a qualquer fraternidade, ponderação, e cultivando ali um estado que se fecha completamente à intervenção espiritual e ainda mais cultiva mais matéria negativa, contaminando uns aos outros. Então, um estado completamente assim, sem condições do plano espiritual fazer alguma modificação, apesar de poder fazer outras coisas, como resgatar pessoas, aconselhar, conter os espíritos malfeitores dentro do possível. Então, tem estados do homem que não tem jeito, que chega a esse ponto. Mas aí nessa frase Jesus fala, não se assusteis, né? Não se assustem, isso não é o final, não acabou. Isso vai acontecer porque tem que acontecer. O ódio tem que ser expurgado para que o homem sinta a necessidade da paz, sinta a falta da paz. Mas não se assuste, vai ficar tudo bem, não é o final, tem muito ainda a acontecer. Achei importante a gente falar sobre isso. Ainda no mesmo capítulo tem mais uma frase, né? Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Então, é
uma coisa que o Espiritismo prega, né? Quando o mal se fizer, quando as trevas se apresentarem, não adianta nada a gente ficar desesperado, a gente não vai estar conseguindo fazer nada estar desesperado. E isso não é negar os sentimentos, não é negar as preocupações, mas é redirecionar aquela energia para alimentar uma outra função nossa, que é a da fé. Porque somente acendendo essas luzes a gente vai conseguir dissipar as trevas. Então, quando a sombra, as trevas se apresentarem, que nós consigamos ter a consciência que o desespero não vai nos ajudar, que o medo não vai nos ajudar e que devemos redirecionar as nossas energias para a fé, trabalhar ela, alimentá-la, fortalecê-la disciplinadamente, para que assim novas luzes se instalem no mundo e com isso as trevas vão se dissipando pouco a pouco. Porque até mesmo quando uma pessoa acende essa luz, outras também se acendem pelo exemplo, que seja no mínimo. Então, é o que a gente pode fazer de melhor, assim, para ajudar tanto os outros quanto a nós mesmos. Próximo, ainda nesse capítulo, eles ainda discutem mais algumas coisinhas da guerra, então a gente fala muito da guerra nesses últimos vídeos. Eles falam que também que a fé, de um modo disciplinado, constante, vai trabalhando também como uma medicina preventiva, né? Falar o bem, pensar o bem, fazer o bem, vai quase como um cuidado preventivo para que a gente não caia e não faça mal a si mesmo e aos outros e possa ajudar. Eles falam também sobre algo que eu já citei com vocês, que auxiliar esses espíritos perturbados não é ser fraterno, não é entregar a sua casa aos malfeitores e deixar eles fazerem o que quiserem, mas é considerá-los irmãos em desequilíbrio e ajudá-los da maneira que for possível, mas saber defender e estabelecer limites para que eles não destruam as construções por saber que são ignorantes, mas não inimigos, mas são ignorantes e podem atrapalhar ou tentar destruir as construções no bem. E por fim eles falam que eles precisavam estabelecer uma linha ali de trabalhadores atuando na terra, no umbral e nas trevas. A gente acha, né, muitas vezes na linha do espiritismo, que o umbral é o lugar mais escuro que tem, né, de tristeza e densidade de energias negativas, mas há também as trevas, os vales do silício, os precipícios mais escuros e mais profundos de uma dor imensurável, assim. Então, se o umbral já é uma coisa complicada, mas tomada mais por espíritos em sofrimento, errantes, mas em sofrimento, a parte das trevas já seriam, pelo que eu entendi, aqueles que realmente sentem até o momento uma maldade muito grande, assim, não é por um egoísmo, não é um erro por egoísmo, e sim um erro por ódio, assim, querer destruir, danificar e etc. Então, parece que esse setor que eles chamam das trevas, assim, é para espíritos que estão em estado de profundo ódio e destruição, nada divino, nada do bem, estão num estado assim de bastante perturbação e destruição. E acho que até talvez dotados de uma inteligência aí capaz de causar grandes maus, né? Não são pessoas errando de uma maneira inconsciente ou indireta, como muitas vezes a gente vê casos no umbral, assim, talvez são mais inteligentes, mas causando um mal direto, assim. A reunião sobre a situação de guerra, né, no nosso lar estava sendo finalizada e eu achei uma parte muito bonita, no qual ele estava dizendo que começaram um grupo lá separado musical começou a cantar hinos e de repente começou a fluir uma energia, uma brisa reconfortante, restauradora, e junto com essa brisa haviam pétalas de rosa
que tocavam na fronte, no corpo, né, dos participantes e eram absorvidas por eles. Então, eram pétalas de energia, eram rosas de energia, né? Pétalas de rosa de energia que estavam sendo mandadas, enviadas, provavelmente por um plano superior ao deles e estavam sendo tocados, né, por elas. E eu acho muito interessante porque essa energia benemérita toma a forma de uma pétala de rosa. Foi a intenção da pessoa ou dos espíritos que as enviaram, ou uma energia positiva específica toma formas específicas? Eu acho isso muito curioso. Ou esse plano espiritual superior ao deles enviaram diretamente pétalas dos jardins deles, da formação dos jardins deles. É para mim muito curioso, assim, porque já ouvi outros e outros casos de formas que tocavam espíritos e pessoas e eram absorvidas, né? E eu fico pensando, mas como assim, né? São formas porque foram criados e aí já tinham essa forma, como por exemplo a gente entende plantar uma rosa, ela germinar e virar uma rosa. Ou são como formas, pensamentos que tomam uma embalagem ali com magnetismo de acordo com o desejo e intenção de quem está enviando. Ou o que, sabe? Eu achei muito curioso e um dia eu gostaria de descobrir. Se descobrir, vou dividir com vocês. Próximo. André estava recebendo tempos depois, um colega lá, um amigo que trabalhou na Polônia, realizando as intervenções espirituais. E ele fala algumas coisas. Ele fala que ali, naquela situação, não podia se esperar algum tipo de claridade de fé nos agressores. Então, as pessoas realmente estavam entregues, o que confirma o que eu falei no vídeo anterior. Não tinha possibilidade do plano espiritual intervir e mudar a situação, porque as pessoas estavam completamente entregues a essa cena de ódio. Tampouco na maioria das vítimas que se entregaram totalmente a pavorosas impressões. Então, se os agressores estavam entregues ao ódio e à completa dedicação à destruição, as vítimas estavam entregues ao medo e ao pavor, ou seja, os dois lados fechados à receptividade do plano espiritual. Me fala, como estados desses, no ódio e no pavor, ajudam ou podem ser um espaço possível do plano espiritual se comunicar, intervir, inspirar e direcionar? Que canal aberto eles têm, por um acaso, nesses casos? Não tem, gente, não tem. Então, eles têm que realizar medidas de contenção, medidas específicas para conseguir auxiliar essas pessoas, porque elas não estão abertas espiritualmente a essa transformação, a esse auxílio que realmente mostra elas de um modo ali claro que estão no caminho errado e que precisam fazer isso, isso e aquilo, que elas estão completamente entregues ao pavor, não vão ouvir. Muitas vezes a gente vai no centro espírita e fala, você tem que pedir, se abrir para isso, para que o tratamento funcione, porque se você tiver com todos os seus canais fechados, sem estar receptivo à mudança, que transformação vai ocorrer? Nenhuma. Você vai receber uma energia gostosinha, positiva ali e nada vai mudar, porque você não esteve aberto a isso. Então, o mesmo se aplica e prossegue. E eles falam também que os encarnados consomem as suas forças. Então, imagino que muita doação de energia para os encarnados apavorados, desesperados, e que eles tiveram que usar muita energia, muita força espiritual para conseguir realizar as ações deles, porém esses encarnados só estão consumindo e não estão se estabilizando, não estão se equilibrando porque estão apavorados. Então aquela energia parece energia gasta e sem uma utilidade. Com utilidade, entenda, mas parece até sem uma utilidade, porque gasto para te ajudar e você não se equilibra, porque você entregou ao pavor. Entendem o que eu quero dizer? Por isso que é necessário a gente estabelecer a fé, a disciplina, para que a gente consiga se blindar um pouco, né, de situações como essa, para se um perigo se
ameaçar, a gente consiga ter uma postura diferente, né? Uma postura que vá nos ajudar de verdade. E sem contar, mais uma coisa que ele nos apresenta um pouco mais adiante, que o ar, a atmosfera ali estava completamente intoxicante, pesada, difícil de ser absorvida, difícil de se viver, porque era praticamente algo destruidor. Não sei se vocês lembram em vídeos anteriores sobre o nosso lar, que eu falei que o nosso lar tinha uma atmosfera benemérita, na qual, se a pessoa até não está bem, ela consegue absorver aquelas energias da atmosfera e se reequilibra, porque todos têm um compromisso no bem. Então imagino que é uma atmosfera de um país em guerra, asfixiante, pesado, e que se você não tiver uma força ali capaz de se manter, e ainda assim, né, para os melhores e mais evoluídos aí, são capazes de ser atingidos e contaminados, intoxicados por essa energia e se desequilibrar desde o menorzinho até o mais evoluído. Então tem que ter muita força, muita fé para passar por um momento como esse, sem muitos abalos, mas acendendo uma luz, que se acende outra e mais outra e mais outra, e as trevas se dissipam. Mas é interessante, né, que o quanto a atmosfera faz total diferença. Se a gente está num país em guerra, um país em conflito, um país em desespero, um país em aflição, o quanto isso não intoxica as nossas vidas de uma maneira indireta, mesmo, né, às vezes direta, mas às vezes indireta. Então cabe a nós também tentar ser a maré contra, né, e tentar estabelecer a positividade, o bem, para não aumentar ainda mais essas atmosferas negativas, e para ser um canal, né, um canal de luz, do bem, do amor, do plano espiritual, e não aumentando essas atmosferas negativas, sendo aquele que vai contribuir para a instalação de uma atmosfera positiva. Mesmo que ainda hajam muitos contras, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que vai se fazendo a mudança. E um dia todos juntos caminham e realizam juntos essa mudança. Um dia dá certo, um dia dá certo. Mais adiante ele fala sobre o quanto tinham situações horrorosas na qual pessoas, líderes, né, dessas guerras, direcionavam bombas para espaços habitados, espaços de hospitais, espaços de reunião de civis, o quanto aquilo era desesperador. E ele comenta também que alguns desses comandantes, quando desencarnavam e os viam, fugiam correndo, dizendo que esses eram os fantasmas da cruz, então, né, da culpa que sentiam, do momento que estavam passando. Então, os próprios mentores não conseguiam ajudar eles, porque eles achavam que eram fantasmas da cruz e tinham que correr desesperadamente. Então, olha só o cenário que os mentores estavam enfiados ali, né? Com poucas possibilidades de ação e com muitas dificuldades ali, mas fazendo dentro disso o melhor que podiam. Só para continuar o tema e não precisar fazer mais uma parte explicativa no outro vídeo, ele fala que nesse caso desses comandantes que fugiam deles como acreditando que eram fantasmas da cruz, que eles não tinham o que fazer para ajudar esses comandantes a não ser entregá-los à própria sorte, até que eles estivessem esvaziados dessa loucura e capazes de receber algum tipo de auxílio e intervenção. Então, assim, não é sempre que o plano espiritual vai ter ali uma condição de ajudar. É necessário, às vezes, o espírito se esvaziar de toda aquela loucura, medo, desespero, para eles conseguirem fazer alguma coisa. E para isso, às vezes, eles precisam entregar o espírito à própria sorte. No capítulo 43, em Conversação, eles estão ainda conversando sobre a guerra e uma pessoa lá do grupinho que estava reunido disse que estava surpresa, né, pelo fato da Europa, com uma grande produção cultural, né, com um grande desenvolvimento cultural, se submetesse a essa situação, né, se envolvesse nessa situação. E um dos participantes ali, o ministro, ele responde que
o motivo disso é a falta de desenvolvimento religioso, né, de preparação religiosa daquele povo. Por quê? Ele diz que a inteligência apurada, né, o raciocínio, a inteligência, não é o suficiente para o homem. Ele precisa ter um desenvolvimento espiritual, porque é nisso que a pessoa desenvolve um verdadeiro sentido de certo e errado, de direção, de propósito, né? Então, ele fala que eles, né, não desenvolveram essa fé raciocinada, né? E até mesmo as igrejas, né? Ele fala que o motivo da congregação religiosa ali é sempre santo, né? O sacerdócio é sempre santo, mas se o indivíduo também não está envolvido na verdade divina, na verdade de Deus, da maneira correta, né? E ele até diz aqui, mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização, porque não é como se fosse um problema no sentido das pessoas estarem envolvidas politicamente, mas é que é como se faltasse uma parte, faltasse um entendimento, faltasse uma parte essencial. E aí, por mais que as entidades religiosas lá, que se envolvessem politicamente, inspirassem uma admiração, elas não seriam capazes de inspirar fé e confiança, porque falta algo. Então, é algo essencial, algo que provavelmente, se tivesse uma fé religiosa, um princípio religioso bem fundamentado, um raciocínio profundo sobre o bem, sobre a verdade divina, se tivesse isso instalado, provavelmente a Europa não teria se envolvido nessa guerra, né? Então, isso tudo é para frisar, priorizar que desenvolver a inteligência, a cultura não é o suficiente. É bom, é importante, mas não é o suficiente. É necessário o desenvolvimento religioso, porque é através disso que vai se instituindo um direcionamento mais profundo e mais eterno sobre o ser humano e sobre para onde todos devemos ir e de que modo ir, né? Ainda mais algumas observações apontadas no capítulo. Ele ainda diz que muitos desses religiosos que iniciavam, né, nesse processo, ou novos religiosos, repetiam vícios antigos, padrões antigos, né, instituídos. A gente sabe que muito na Europa, principalmente, o poder religioso ali esteve sempre envolvido com muitas guerras, muita questão de poder mesmo, né? Muita influenciação política, muita influenciação em obtenção de riquezas. A gente sabe que a riqueza da Igreja Católica até hoje, né, é muito grande, a gente não faz ideia do quanto há, mas imagina-se que é um grande monopólio aí financeiro, então a gente sabe desses envolvimentos e muitos novos religiosos que vão se envolvendo repetem esses vícios antigos estabelecidos. Ele diz também que muitos eles vão entrando nesse ramo buscando receber os proveitos da posição, mas sem nada para dar, oferecer. Não estão lá para se doar, não estão lá para realmente fazer uma caridade para o próximo, ser caridosos para o próximo, mas sim receber proveito do respeito, da posição, do título, né? Dessas coisas a gente imagina. Eles falam também que no campo do espiritismo, muitos utilizaram na época dos médiuns como cobaias simplesmente para comprovar a sua mediunidade. Então, muitos foram vistos só de uma maneira como ratinhos de laboratório, onde faziam testes, né? E tiravam todo o entendimento religioso por trás
da própria mediunidade, não queriam saber, só queriam saber se eles tinham aquele, como se olhasse como um poder, né? Se eles tinham aquele poder, então era um olhar vejam só, é um olhar sem o princípio religioso, é só cobaia, é só teste, é só movimentação política, falta o princípio religioso, né? Eles falam também que no caso dos frequentadores, confiam muito mais na doença do que na cura, acreditam muito mais na doença, no poder de destruição da doença, do que na fé sobre a cura, sobre o poder de cura do plano espiritual. Então, né, muitas coisas. E aí, por mais que eles sejam curados, eles ainda dão muito mais poder e olhar para a doença do que para a cura. E aí outros frequentadores que procuram ver também os fenômenos materializados do espiritismo, né? A gente lembra daquelas as mesas que flutuavam, os copos se movimentando, e etc. Então, muitos procuram mais ver o fenômeno material se manifestando do que entender e crer no todo o processo. Então, esse cara, o ministro, né, enfatiza que enquanto todos estão numa busca assim, meio materialista, meio só social, assim, sem princípio inteligente, meio política, aqui no plano espiritual estão buscando encontrar na Terra aqueles que tenham esse olhar para o elevado, para as verdades elevadas, para o comprometimento real, de mudança, de crescimento, de encontrar e construir a verdade divina. Então, a gente consegue ver a diferença, né, com tudo isso. Próximo, no capítulo 44, As Trevas, eles estavam fazendo explicações, o título já explica sobre o quê. E eles estavam dizendo que quando criaturas elas se unem elas agem numa mesma atividade, né, vai se formando umas teias de uma força viva que vai se tornando o ambiente delas, que vai se tornando a atmosfera delas. E assim, todos aqueles que se ligam àquelas atividades desenvolvidas por aquele grupo, que não pode ser um grupo organizado ou não, vão se unindo aquelas forças, né? Então, isso faz a gente pensar no umbral, né? São almas na mesma atividade em relação à vingança, não tanto vingança, assim, mas a ruminação, esse sentimento de injustiça, alguns um pouco a vingança, mas a tristeza. Então, todos que se unem à mesma ou se conectam ao mesmo sentimento, se unem a essa mesma atmosfera criada. Isso nos faz pensar também nos locais que a gente entra aqui na Terra, né? A força, a energia que a gente sente nos ambientes pode falar muito sobre o que as pessoas se as pessoas que estão no ar estão se conectando a algo bom ou a algo ruim. Se a gente sente um clima pesado e o lugar é religioso, talvez eles não estejam se conectando com os planos mais elevados, e sim com os planos mais inferiores, e assim por diante. Então, é muito interessante a gente observar a atmosfera do ambiente, porque ela vai dizer muito sobre as intenções e sobre as conexões daquele pessoal que está ali trabalhando, que está ali reunido perante uma atividade. Capítulo 44, As Trevas. Prosseguindo o finalzinho do vídeo anterior, eles estão falando, né, sobre o quanto as nossas intenções nos conectam a grupos que estão nas mesmas atividades, uma atividade que se conecte às mesmas intenções, aos mesmos pensamentos. E aí eu estava falando sobre como que às vezes a gente entra em determinado lugar e sente uma energia estranha, né? Às vezes um lugar que era para ter uma energia positiva, a gente sente uma energia negativa. Isso nos faz pensar com quais grupos aquele lugar está se conectando, né? Se era para ser um lugar com uma energia elevada, porque eu estou sentindo uma energia densa e pesada, um calafrio num sentido ruim, né? De dar até um medo. Será que esse grupo ali está se conectando com o umbral
Claro que aqui a gente tem que ter um olharzinho de raciocínio na Terra, né? Porque aqui às vezes pode ser um obsessor, pode ser um espírito aí que tá caminhando, pode ser outras coisas também. Então a gente tem que ter um olhar aí de raciocínio, verificar se outras pessoas também sentem isso, ou se esse sentimento perdura. E ver como que tá a nossa própria conexão espiritual, se a gente está com aberturas para o mal ou não. Mas no sentido espiritual, assim, isso faz remeter ao que o André falou sobre por que a atmosfera do nosso lar ajudava a qualquer um que estava lá e só observasse. Porque ali todos estão congregando na mesma energia do bem, nas mesmas intenções do bem. Então fica uma atmosfera salutar, positiva. Isso é muito importante, sabe? Para a gente ter uma noção do quanto que nossas intenções criam. Então, como é que está a atmosfera do nosso lar? Como que está a atmosfera da nossa casa? O que a gente está criando lá? E eu sei que muitas vezes podem ser outros que estão contribuindo negativamente para essa atmosfera, mas o que a gente está fazendo da nossa parte? A gente está congregando nessas energias, incitando violência e ódio, ou a gente está mantendo uma energia elevada para ser um ponto de luz naquele ambiente, né? A gente precisa considerar isso. Mas eles enfatizam aqui no texto que é por esse motivo que o ambiente sempre vai ser um fator preponderante para influenciar o homem, né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração o quanto o ambiente também está nos afetando e qual a nossa postura perante esse ambiente. Se a gente está se deixando contaminar pelas energias, entrar na mesma vibração, ou se a gente está tentando manter um padrão diferente, mais elevado, né? Assim fica claro que todos nós receberemos aquilo que a gente cultiva. A lei da ação e reação é real, ela acontece. Então, se a gente está se entregando à tristeza, a gente vai receber a tristeza. Se a gente está enaltecendo a enfermidade, a gente vai ser tomado por ela. Ela vai chegar até nós e não vamos conseguir barrá-la, porque a gente está enaltecendo ela. Então, o que a gente cultiva chega até nós. Perseverante, mas eu cultivo bem, penso bem, falo bem, e ainda assim aconteceu algo ruim comigo. Gente, estando aqui na Terra, uma grande médium ensinou que ninguém, absolutamente ninguém, está isento de que algo ruim aconteça consigo. Ninguém. Não importa o quão boa a pessoa seja ou quão bem ela faça aos outros. Mas, conectados com as energias corretas, cultivando o bem, fazendo o bem, pensando bem, a gente consegue se livrar de muitos agravamentos, se livrar de muitas outras dificuldades e só seguir com aquilo que é necessário ou que não pode ser tirado de nosso caminho. Então, pensem bem, as coisas ruins podem acontecer, mas às vezes muito dos problemas dessas coisas podem ser meneados, retirados ou terminados logo, se a gente mantém uma vibração positiva, do que se a gente não manter e aquilo perdurar e a gente ficar anos e anos e anos para se curar de algo, para reconquistar algo, para se libertar de algo. Então, isso é importante de se ter em mente. Ele prossegue no próximo parágrafo, reforçando, né, que se aqui na Terra a gente se une a reuniões salutares que pregam fraternidade, pregam amor, pregam esperanças e alegrias, a gente vai receber isso. Mas se a gente se une a assembleias que pregam egoísmo, vaidade, crime e prazeres inferiores, é isso que a gente vai receber. Isso me faz pensar muito nessas festas atuais que estão acontecendo. Existe de tudo por aí, mas festas que só pregam, que só existem lá para as pessoas terem intimidades escondidas, né? Intimidades em lugares que estimulam perversões, que estimulam exibições, festas que as pessoas se unem para ficarem nuas e se mostrarem. Eu já vi notícias assim de tudo, assim. Então eu fico pensando, o que essas pessoas estão colhendo disso?
E eu não estou falando isso como um modo de censura, cada um faça o que bem entender, mas sim como um modo de autoconsciência para saber o que a gente está recebendo daquilo que a gente está se conectando, daquilo que a gente está comungando. Então, me preocupa bastante essas reuniões, festas que são incentivadas só pelo prazer carnal ou pela luxúria ou por esses prazeres voltados à perversão. Me preocupa imaginar o que essas pessoas estão recebendo disso e o que elas estão passando, né, para os outros disso que elas recebem, né? Então a gente tem que ter consciência para a gente saber, pelo menos, o que nossas escolhas estão gerando para nós, né? Cada um faz o que quiser, mas a gente tem que ter essa consciência. O que eu estou fazendo que está e que pode estar gerando algo para mim. Às vezes eu estou enfrentando uma dificuldade, problemas, mas eu estou comungando com esses lugares que não me trazem nada de bom. E aí, qual é a minha escolha? Vou me manter nisso ou eu vou sair disso e buscar uma melhora para mim? A gente precisa pensar sobre isso. Próximo, eles estão falando da questão dos vales, do precipício, das trevas. Estavam explicando para André que o umbral não é só o único campo de concentração negativo. Existem as trevas, situadas nas profundezas do mar e no âmago da terra. E aqui eu estou lendo o que está escrito. A vida, contudo, palpita nas profundezas dos mares e no âmago da terra. Uma médium muito nobre uma vez falou que estavam fazendo uma perfuração no centro da terra e a pessoa lá, o chefe do grupo lá, ouviu gritos horrorosos, assustadores, advindos daquela perfuração e ela cancelou imediatamente aquela expedição e cancelou os planos do horror que sentiu ouvindo aqueles gritos. Então, existe as trevas, existe o lugar mais pesado, existe o lugar mais sério, né? Mas por que existe esse ambiente? Ele está explicando que a Terra ela também tem os princípios de campos magnéticos, ela tem esses princípios. E eles estão falando que as leis da Terra elas podem nos libertar ou nos escravizar. Ou seja, se você desencarna de certo modo, a gente pode pensar que a gravitação, a energia lá, a sua, ela pode te puxar para um lugar ou para outro. Ou melhor, ela pode te puxar para ela e você ficar preso a ela, ou ela pode te libertar e você não ficar preso a ela. E a gente imagina, né, que nesses campos de trevas ela puxa aquele espírito para o âmago, enquanto no umbral ele fica restrito, e para aqueles que desencarnam de uma maneira ok, a pessoa fica livre para transitar. Então a gente imagina que essas leis caminhem para esses lados, sabe? Isso faz parte das leis estabelecidas. Aquilo que a gente cultiva é aquilo que a gente recebe. Então, se a gente cultivar algo negativo, a gente vai se unir a energias que nos prendem a isso. E eu fico imaginando que, né, no campo das trevas são para pessoas realmente perversas, com intenções muito complicadas, porque não chegam nem a ser capazes de ser consideradas, né, para um campo do umbral, porque imagino que lá tem muito mais a ver com a tristeza, mas também um pouco com a amargura. Já nas trevas me parece um âmbito ali de perversidade séria, de algo de poder e de controle. Então a gente imagina que é algo bem pesado nesse sentido. Fico imaginando sobre os vales do desviver e outros espaços assim também como eles podem ser. Mas enfim, a gente tem que saber dessas coisas para ter consciência e viver uma boa vida hoje, para não ser levado pela lei da terra, do plano espiritual, a lugares que vão nos escravizar e não nos libertar. Capítulo 45, no campo da música. Estamos caminhando para o final do livro. Eles estavam se preparando para a mãe da sobrinha lá, da matrona da casa que o Luiz se hospedou, o André Luiz. E eles estavam se reunindo e realizando, se preparando uma comemoração para receber a Dona Heloísa.
Isso faz pensar o quanto o plano espiritual celebra a morte no tempo certo. Então, a gente, numa perspectiva terrena, fica triste pensando, né, nessa despedida, né, em ficar sem a pessoa e tudo mais, mas no plano espiritual é uma comemoração de que aquele que foi retornou e agora se Deus quiser, né, melhor do que antes, e para voltar a comungar no amor daquela família. Então, eu achei isso muito bonito, né, de se pensar na morte terrena. Há uma tristeza em relação a essa partida, mas há uma comemoração no plano espiritual do retorno daquele ente amado. É algo para nós refletirmos, né, quando pensarmos sobre a morte. Podemos estar nos despedindo de quem estiver na terra, mas estaremos sendo recebidos por nossa família espiritual, né? Então, que isso nos console também. Próximo. Eles estavam comentando sobre um casal, né, que estava se reunindo para noivar, e estavam comentando o quanto o noivado espiritual é muito mais santo, muito mais bonito, muito mais profundo, porque são duas almas realmente conectadas de um modo verdadeiro, íntimo e sem essas coisas que nos distraem na Terra, como dinheiro, família, posição e etc, né? São duas almas realmente ali conectadas aos mesmos propósitos e a um gostar do outro de uma maneira verdadeira, né? E eles estavam falando sobre isso e teve uma parte que eu achei muito importante que eu quero falar com vocês. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Raramente alguns de nós a utiliza no mundo em serviço da espiritualização. A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade. A gente sabe que no plano espiritual tem esse conhecimento do plano espiritual que a gente nasce em determinados sexos para um objetivo. Não é porque você tem que ser o feminino, você tem que ser o masculino. A gente nasce naquele sexo para um aprendizado. Então, a gente não pode ignorar isso e fingir que não é importante. É importante. Mas isso também não quer dizer que as outras vivências também não sejam importantes. Elas são e vão permitir o aprendizado também daqueles seres naquela vivência específica. Mas também a vivência no masculino e no feminino também é importante. Bom, e nessa fala a gente consegue refletir que as pessoas ainda não perceberam o quanto a prática, né, do estar no masculino não está sendo trabalhada adequadamente, que tem um propósito divino ali no masculino, né, dentro daquilo que se espera no masculino, que não está sendo usado adequadamente, que esses homens estão usando a experiência nesses corpos para animalidade, para exercer tendências inferiores, imaginemos, né, de domínio, violência, de segregação, em vez de estar usando ali como fontes de segurança, inspiração, determinação, liderança, como imagino, né, que se espera ali do sexo masculino. Então, isso faz pensar que existe hoje, né, existe há muito tempo uma valorização, né, do masculino, mas eu fico pensando se está sendo exercida uma valorização no sentido adequado do exercer do masculino num campo que realmente está proporcionando uma perspectiva mais espiritualizada e uma força diferente, ou se está valorizando o masculino segregador, animalesco, que mais traz malefícios ao feminino do que proporciona à sociedade algum tipo de evolução, né? Então,
eu achei importante pensar sobre isso porque a gente tem preceitos, né, muito fortes do que é o masculino e o feminino, e aqui cabe essa reflexão: esse masculino está sendo usado da maneira adequada, está sendo pregado da maneira adequada nas ações, ou está sendo usado de uma maneira animalesca, né? E novamente, eu vou frisar, aqui a gente não está desconsiderando a importância das outras vivências, das outras pessoas, em relação a como elas se identificam com o sexo delas, não é isso. Mas a gente está olhando exclusivamente para aquele masculino e para aquele feminino, é isso. E eles reafirmam, assim, né, o quanto esse masculino tá... O exercer do masculino está complicado, porque eles falam que as mulheres têm tido até agora as disciplinas mais rigorosas, sofrendo tiranias e suportando o peso de imposições. Claro que elas vão ter o benefício delas, isso vai ajudar a moldar o espírito delas, mas não era para ser assim, entendeu? Era para o masculino construir, era para ele ter uma posição talvez de liderança, mas é claro, não quer dizer que é a única exclusiva deles no plano espiritual. Tem uma ministra lá, então a gente tem que pensar que tem propriedades exclusivas desse viver masculino, mas que ele tem que ser utilizado da maneira adequada, espiritualizada, para os direcionamentos corretos. E que se não estiver sendo utilizado, estiver caminhando para um olhar animalesco, não tem o porquê se valorizar isso, não tem o porquê se vangloriar isso. Entendem? Próximo. Aí eles estão falando, né, sobre as pessoas que vão reencarnar, o que elas precisam fazer. E aqui é exclusivo para quem leu o livro, né? Me deixou com uma pulguinha atrás na orelha, porque muitas vezes estão falando dos débitos que eles têm para com o planeta. Eles não falam sobre os débitos com fulano, os débitos com ciclano, eles falam sobre os débitos para com o planeta. Isso me faz pensar que essas pessoas aqui exclusivamente, elas têm um plano reencarnatório especial de talvez de evidência, de movimentação de de muitas pessoas, de grandes grupos, porque quando eles falam assim, né, para com o planeta, me faz pensar que foram pessoas que erraram num coletivo muito grande, ou trouxeram malefícios para um coletivo muito grande, em qualquer momento da história da humanidade, não importa. Mas quando dizem isso para com o planeta, então parece que essa matrona, né, que vai reencarnar, e mais ali outros dois, que eles têm esse débito para com o planeta e que eles vão ser pessoas de grande destaque ali, fazendo movimentações para grandes grupos. É um particular assim, para quando se estiver lendo uma leitura espírita, né? Para se ter atenção, que isso vai dando pistas para a gente, né? Sobre quem são essas pessoas, né? No caso, é óbvio que eu não consigo imaginar quem eles foram assim no planeta depois, quando reencarnaram. Mas tenho quase certeza que foram pessoas de destaque em relação à movimentação de grandes grupos, com uma missão social muito grande.